Olá pessoal, boa tarde. Então, depois de alguns pedidos aqui no meu privado, decidi gravar esse vídeo explicando a vocês o que é TRI. Muita gente se pergunta o que danado é isso e como é que é calculada a nota do Enem, né? É uma dúvida que todo mundo tem, tá bom? Então, vamos tentar resolver o enigma, certo? Então, primeira coisa, né? TRI é uma sigla, pessoal, para Teoria de Resposta ao Item, tá bom? O que é isso? É um modelo estatístico, né, que tem por objetivo levar em consideração tanto os aspectos quantitativos, bom, quanto os aspectos qualitativos, bom? Tá, professor, mas o que isso quer dizer, né? Na prática, professor, o que isso quer dizer? Então vamos lá, pessoal. Vai ser validado, tá bom? Vai levar em consideração tanto quantidade de questões que serão acertadas, tá certo? Como também a forma como se dará esse acerto, tá bom? Vamos poder explicar já já melhor isso a vocês. Então, gente, as notas do Enem, né, e a teoria de resposta ao item. Então, vamos partir diretamente para o Enem. Primeira coisa que a gente pergunta, né? Como se calcula a nota geral do Enem? Tá bom? Existe uma nota global do Enem, ou seja, uma forma de a gente saber, acertei 50 questões, então minha nota é X, tá bom? Não tem, tá bom? Então o próprio INEP já responde aqui, ó, não, tá certo? Ele não calcula uma média global de desempenho, apenas apresenta as médias separadamente, tá certo? A prova do Enem tem 5 notas, uma para cada área do conhecimento avaliada. Quais são essas áreas, né? Ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, mais a média da redação, certo? Então não existe uma nota global. Nós sabemos que vai ser atribuído pesos aí pelas universidades e cada universidade, de acordo com o SISU, né, o Sistema Integrado de Seleção Unificada, e aí vai ser dada uma nota, né, para você entrar naquele curso ou não, né? Chamada nota de corte, né? Se você tiver daquela nota para cima, você entra, senão você fica fora, tá certo? Então, essa é a primeira parte. Calma aí que a gente já vai chegar lá. Ó, como exemplo aqui, né? Uma pessoa fez uma boa pontuação aqui, tá certo? Ela tirou em Ciências da Natureza 585,6, em Ciências Humanas 597, em Linguagem 650, em Matemática 479 e em Redação 750. Então, essa é as notas, né, divididas por área, tá bom? A nota global vai depender do SISU, tá certo? Que normalmente é por cada curso, né, que vai atribuir pesos diferentes às áreas, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, uma pergunta que a gente pode fazer, né? Temos um cara aqui, né, chamado Zequinha, ele acertou 107 questões no Enem, enquanto a amiga dele, Clara, acertou 101. Né? Quem dos dois teve o melhor desempenho? Então, bem claramente, gente, depende. Tá bom? Depende de quê, professor? Bem, quando eu digo que a TRI ela busca, né, compreender os aspectos quantitativos e qualitativos, é exatamente isso. Então, embora Zequinha tenha acertado 107, não significa dizer que ele vai ter uma pontuação melhor do que Clara. Por quê? Porque o Enem, a forma de calcular a nota é dada exatamente partindo de questões fáceis para questões difíceis, tá bom? Então, como assim? As questões elas são distribuídas em níveis, pessoal, né? Em níveis, em conjuntos, tá certo? De tal forma que se você consegue acertar uma questão difícil, tá bom? Significa dizer que você também consegue uma questão fácil daquele mesmo grupo de questões, tá bom? Então, divide as questões em grupos, em seguida os grupos é colocado em nível, tá bom? E aí leve em consideração isso. Tá, explica melhor, professor. Então, é como se a gente pegasse o seguinte, digamos que o levantamento de peso, né? Uma prova lá aí das Olimpíadas, né? Passou recentemente. Se o atleta é capaz de levantar 200 quilos, significa dizer que 50 ele levantaria muito mais fácil, tá bom? Então, não teria condições dele conseguir facilmente levantar 200 e não conseguir sair do canto com 50, né? Sendo o mesmo exercício, tá bom? Então, a ideia que se aplica na TRI é essa.
Então, vai analisar os grupos de questões e os níveis. Se você acerta uma questão fácil e em seguida acerta também a difícil, então eles vão computar, né, as duas questões com nota máxima. Por quê? Significa dizer que você não chutou. Agora, se você acerta a questão difícil e erra fácil, então o sistema vai computar alguma nota para você, tá certo? Não zera, mas vai considerar um chute, tá bom? E aí, com certeza, a nota vai ser menor, tá bom? Então, isso é quando nós falamos dos aspectos qualitativos, é exatamente isso que a gente está querendo dizer, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, mas vamos lá. Antes, como nos antigos vestibulares, qual era o comum acontecer, tá certo? Talvez alguns fossem diferentes, mas a maioria usava isso aqui, ó, a teoria clássica da avaliação, que pega o quê? Desempenho final corresponde exatamente ao número de acertos. Aquela coisa, você faz uma prova e aí você acertou 10 questões, por exemplo, vai haver uma pontuação para cada questão, soma tudo e vai lhe dar 100%, por exemplo, tá bom? Se são as 10 questões. Então é uma coisa que a gente está mais acostumado, tá bom? Na TRI, o que vai acontecer? O desempenho final corresponde ao nível de dificuldade das questões e ao padrão de respostas do aluno, tá certo? Então, fiquem ligados nisso aí, tá bom? Então, só, né, para concluir aqui, ó, o Ministério da Educação adverte, não adianta chutar no Enem, tá bom? Mas, tá certo? Embora isso seja correto, contudo, é melhor chutar do que não responder. Questões em branco serão consideradas erradas, tá bom? Então, se liguem aí, tá bom? O melhor é não chutar. Mas, se for chutar, se não tiver jeito, né? Chute. É melhor do que deixar em branco, tá certo? Então, pessoal, finalizando aqui, ó, conclusão. Muitas pessoas perguntam, professor, é seguro fazer o Enem? Será que não existe questão de um aluno ruim, né? Um aluno que não estuda, que não se dedica, tirar uma nota alta e eu que estudei tanto tirar uma nota baixa? Bem, muito difícil, tá certo? Probabilisticamente, muito difícil. Pode acontecer, né? Eu sempre costumo dizer aos meus alunos, nada é de fato impossível, tá certo? Mas a probabilidade que isso aconteça é muito pequena, tá certo? É praticamente a mesma de alguém ganhar na loteria, tá bom? Então, vamos embora estudar, se dedicar e fazer sua parte, tá bom? Então, por se basear nas habilidades e não nos conteúdos e por utilizar a TRI, a prova do Enem avalia realmente as competências do aluno, não havendo motivos para alunos bons irem mal, tá certo? Então, uma das coisas é certa, né, que o Enem, essa teoria vai nos garantir. Alunos bons não tem como ir mal, tá certo? Claro, fazendo a prova direitinho, né? Tirando aquela questão que alguns podem ficar nervoso na hora da prova, né? Então, se você não ficar nervoso, se der tudo certo, ficar tranquilo e fizer aquilo que você estudou e se preparou para fazer, não tem erro, pessoal. Então, boa sorte, fiquem com Deus, tá certo? Estou aqui na torcida por todos vocês. E aí, claro, por favor, deixem um like aí no nosso canal, se inscrevam, ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Tchau, tchau.